O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo do Narimense, tendo em vista o existente de qual legal, declaro aberta a reunião ordinária. Convido a todos Senhor para presidente, ouvir de pé questão o de hino ordem. nacional brasileiro. Questão de ordem, por favor. Eu queria que o senhor consultasse o plenário e dispensasse o hino hoje, porque acho que nós não temos nem motivo para ouvir o hino hoje. Não, presidente. Presidente. Soldado Flávio. Soldado Flávio. Se o senhor me permite... Com a palavra, o vereador Álvaro. Se o senhor me permite discordar do senhor, vamos ver se pelo menos a gente ouvindo e cantando o hino nacional, as pessoas sejam tocadas com o simbolismo do nosso hino. Senhor presidente, Tendo em vista a fala do vereador, eu acho que o hino tem alguns momentos que é importante, sim. E um deles é tocar as pessoas. Se o hino tocar as pessoas e Deus conseguir tocar, toca o hino nacional. Então vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Entre outras livres do Brasil, a pátria amada, dos vinhos desses homens, gentil, pátria amada, Brasil. Pediria silêncio. Eu vou pedir o Luiz que passasse essa gravação, porque, volto a frisar, eu não vou pagar por erros de terceiros. Luiz, por favor, no meu celular. Aqui agora sua mensagem questionando a respeito da votação do servidor, que o placar estaria 9-1, que não existe representatividade. Eu realmente não tenho o seu número na minha agenda, mas eu falava agora com o Boi, que nós estamos aqui em Montes Claros buscando um caminhão, de que amanhã a mesa diretora, composta pelo senhor Álvaro Azevedo, pelo presidente Zé Guedes, ao invés de extinguir, tirar, acabar com 22 cargos de R$12 mil, eles estão criando para o presidente mais 22 cargos e fica todo mundo de braço cruzado. Eu estou falando de quase 5 milhões por ano, valor de salário com cargos. Cadê o servidor que não se rebela contra isso? Cadê o sindicato que não se rebela contra isso? Cadê as pessoas na Câmara para impedir que isso aconteça? Olha, a prefeitura, ela não tem pé de dinheiro, alguém tem que pagar a conta. O custo dela é superior ao que ela arrecada. E infelizmente hoje, o mais simples, o mais pobre, o mais humilde, o servidor, está propício a pagar a conta. Por quê? Porque não tem representatividade, não tem quem queira ir à luta, não tem quem queira lutar contra os absurdos, infelizmente. Então, entendo a sua revolta, entendo o seu posicionamento, mas amanhã na Câmara, nos meus discursos, a primeira coisa que eu vou falar: cadê o servidor de Nova Lima, que não quer perder nada de nenhum benefício, mas também não luta contra os absurdos políticos que acontecem na cidade, que acontecem na Câmara Municipal de Nova Lima, que são a criação ou a realocação desses 22 cargos acima de R$12 mil dentro da casa. Então são coisas como essa que eu gostaria que você também fizesse uma reflexão,
porque nós temos que ser responsáveis com o futuro da cidade. Não tem como a cidade continuar pagando mais do que recebe. E eu tenho a consciência tranquila de que eu estou lutando para que esses cortes que forem feitos para readequar o orçamento venham a ser feitos no mundo político e venham a ser feitos dos marajás que tem em Nova Lima hoje. E eu, infelizmente, não tenho um apoio da população e não tenho um apoio, claro, tem apoio de algumas pessoas, mas não tem apoio da maioria, e a Câmara fica, infelizmente, vazia. Eu gostaria que você estivesse lá amanhã ajudando nessa luta para que, quando viesse a proposta de qualquer outra proposta de readequação, você também pudesse ter o mesmo direito de cobrar, que é a mesma participação de todos os outros projetos que caminham na Câmara. Um abraço. Pela ordem, senhor presidente. Um momento. Vou completar. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou, posterior à minha fala, eu daria ao senhor a palavra. Então fica à vontade. Em cima deste assunto. Quero inicialmente dizer que o vereador Ezra citou somente eu, Alves. E a mesa é composta por 3 vereadores, o Coxinha, o José Guedes e o Álvaro. Então já começou aí errado, porque acusando 2 vereadores somente. Vereador Ezra, consultei várias pessoas sobre a assinatura que o senhor supostamente falsificou do prefeito e por unanimidade as pessoas ouvidas leram os documentos e realmente, supostamente, nós, por unanimidade, achamos que o senhor falsificou a assinatura do prefeito. Primeira assinatura, ofício, número 61/2016. Segunda assinatura, mensagem da proposta orçamentária, exercício 2017. Parece que nessa mensagem aqui o prefeito estava até viajando. Terceiro ofício, gabinete do prefeito 007/2017. O mais grave é que o vereador Oés Jesus protocolou os documentos. Interessante é que o prefeito estava viajando, como eu disse anteriormente. Esse vereador é o líder do prefeito na Câmara Municipal, todos nós sabemos disso. O Oés, na gravação, me acusa e acusa a Câmara dos desastres em Nova Lima. Eu tenho certeza que a Câmara não tem culpa absolutamente dos desastres que vem ocorrendo em Nova Lima ao longo dos anos. Tem informação concreta que o líder do prefeito, nessa casa, empregou cerca de 124 pessoas. E no áudio que vocês acabaram de ouvir, ele acusa justamente, juntamente com o vereador, eu e o vereador Álvaro, que nós dois somos culpados por essa crise, em absoluto. O Álvaro chegou aqui neste mandato, então, tudo que houve aqui na Câmara, aumento de salarial, no ano passado, foi votado pelos 10 vereadores. Então, não venha colocar a culpa na Câmara Municipal e em José Guedes. Em minha opinião, a Câmara não tem nada a ver com essa crise. Em Nova Lima, o errado que é o certo. Não tem ninguém que fale dos 12 anos de desmando que jogaram nossos recursos no ralo. Volto a frisar que tem informações que o vereador Elis empregou 124 pessoas, isso que ajudou e muito a crise. Não vou alongar mais, vou só para finalizar que nós não vamos ficar fazendo discurso em cima da minha fala aqui. Nós vamos ingressar na justiça se realmente assinaturas que estão nesses documentos aqui, eu caminho com o Vitor cerca de 40 anos, eu conheço bem a assinatura do Vitor Peninha de Barros. Eu conheço. E essas assinaturas aqui não são do Vitor Peninha de Barros.
Pela ordem, presidente. Para finalizar, é a balela que a Câmara causou esse desastre em Nova Lima. Vocês que caminham, as pessoas honestas em Nova Lima, as pessoas honestas em Nova Lima, principalmente os servidores, sabem que a Câmara não é culpada desse desastre que vem há longo tempo. Vou conceder a palavra ao vereador, 2 minutos. Vereador, primeira coisa que eu quero ressaltar é que o senhor fez uma acusação muito grave de que eu falsifiquei documento. Eu estou com a palavra. Estou com a palavra. Supostamente você me acusou. Primeiramente, que quem pode falar que a assinatura é legítima ou não, o senhor pode entender de assinatura de vítima, mas o senhor não entende nada de lei. É só o próprio autor que pode falar se ele assinou ou não. Eu não vou entrar nessa questão. Segundo, fui chefe de gabinete do prefeito. Todos os contratados passaram pela chefia de gabinete. Eu não contratei 124 pessoas, não. Todos os contratados passaram por lá e conversaram comigo. Agora, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu não vou ficar aqui discutindo honestidade com uma pessoa, com um vereador que é condenado por fazer caixa 2 com 50 mil reais na campanha dele. Eu me recuso a isso. Eu não estou aqui. Eu sou uma pessoa honesta, séria, tenho o meu voto com a minha consciência, mas não admito discutir politicagem com um político condenado por caixa 2. Vossa Excelência hoje ainda. Eu estou com a palavra. Sou com a palavra. O senhor, na minha opinião, o senhor joga sujo dessa Câmara. O senhor joga sujo. O que o senhor fez na prefeitura, nós vamos ainda aprofundar mais, que eu não fico falando as coisas da boca para fora, só com documento. Outra coisa, eu tenho 24 anos e meio que eu estou aqui, eu nunca fui condenado. Eu não estou sendo condenado. Eu estou com a palavra, eu não estou sendo condenado. A pessoa que ingressou sujamente comigo na justiça, dizendo que eu fiz caixa 2, ela tem que provar na justiça, nem eu que tenho que provar nada, não. Falou? O senhor... A juíza de Nova Lima já condenou o senhor, presidente. Eu estou com a palavra. A juíza te condenou a caixa 2. Eu estou com a palavra. O julgamento... não vou discutir, a justiça será feita. Eu estou sendo perseguido em Nova Lima. Eu tive o dobro dos votos dessa pessoa que ingressou na justiça contra mim. Ela tem que provar que eu fiz caixa 2. Eu nunca fiz caixa 2. Eu nunca peguei dinheiro. Só para finalizar, eu nunca peguei 1 centavo para minha campanha de empresário nenhum, porque eu não quero ter rabo preso com eles. Eu pediria silêncio, né? A gente vai continuar a reunião. Primeira parte, a da reunião ordinária de dia 13 de junho de 2017, foi encaminhado aos gabinetes para a conferência. Em discussão a ata, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado 10 votos. Apresentação de proposições inexistentes. Leitura de parecer. Solicito a secretária a leitura do parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tomada de Contas, referente ao projeto de lei 1638/2017, que estabelece diretrizes gerais para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício 2018 e da outras providências. Toda matéria financeira de interesse do município decorre da iniciativa privativa do prefeito, que faz manifestar via projeto de lei, como da questão presente relativa ao estabelecimento das diretrizes orçamentárias.
Como sabe, a Lei de Diretriz Orçamentária é elaborada anualmente e, de sua premissa, estabelecimento de regras gerais objetivando a elaboração do orçamento do ano seguinte. Conforme dispõe do artigo 165 da Constituição Federal, as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. A proposta contendo traduz a receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, suprimentos e fundos de demais rendas, na forma da legislação em vigor e das demais especificações constantes na tabela que integram a LDO. Atenderá ao disposto do inciso 2º do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 4.320, de 17/3/1964. À vista do exposto, a Comissão de Orçamentos, Finanças, Tomada de Contas, dentro da sua competência regimental, manifesta pelo trâmite favorável da mesma, tendo em vista a existência formal dos aspectos que compõem. Quanto ao mérito, manifestamos nosso voto no momento de discussão do projeto. É o nosso parecer. Pasta Legislativo, doutor Sebastião Fabiano Dias, em 20 de junho de 2017. Edson Sebastião, relator. Álvaro Azevedo, presidente. Tiago Tito de Almeida, vice-presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Álvaro de Azevedo. Eu gostaria de solicitar informações dos membros da Comissão de Legislação e Justiça, o porquê do parecer, e agora, perdão, eu não me recordo o número do projeto, mas é referente à interpretação da leitura do plano diretor encaminhado pelo Executivo. Por que o parecer não foi colocado ainda em pauta, sendo que esse projeto já foi pautado na casa há mais de um mês, e o presidente dessa comissão me falou que o parecer já está pronto. Eu prometo ao vereador Álvaro que na próxima semana eu colocaria em pauta. Projeto de Lei 1642/2017, que institui o regime único para os servidores da administração pública direta das autarquias e fundações públicas do município de Nova Lima. Institui e dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima e dá outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Silvânio Aguiar. O projeto tem emendas aí escritas, não tem? Que foram protocoladas. Tem, do vereador Álvaro, não é isso? Tem várias emendas. Várias emendas do vereador Álvaro. E se outros vereadores fizeram emenda, eu não estou... Não, mas tem uma emenda protocolada, além da emenda do vereador Álvaro. Vereador, está aqui na mesa, né? Ok. As emendas, né, isso? Com a assinatura de diversos vereadores, realmente tem Não foi. Presidente, eu estava com a palavra na última sessão e aí a reunião foi encerrada. Eu estou vendo que essas emendas aí são aquelas que eu comecei a ler na sessão passada. Senhor presidente, eu queria evocar aqui o regimento interno da casa. Como, vereador? Eu queria evocar aqui o regimento interno da casa. Eu entendo que na última reunião realmente foi dada a oportunidade de fazer leitura de emendas. No entanto, aquelas emendas eram verbais e a reunião foi terminada. Não foram verbais. Ele paralisou mas só tem o protocolo. Deixa eu facilitar para todo mundo. Eu não tenho essa vaidade, não. Espera aí, presidente. Um momento. Senhor presidente, eu estou com a palavra e quero terminar a minha palavra. Dá a resposta, senhor. O vereador Álvaro, ele leu somente a metade, porque não teve condições de dar continuidade na reunião. Então, ele leu somente a metade. Ele tem o direito... Mais uma vez, então, presidente, eu vou evocar o regimento interno e eu gostaria de ver as duas emendas e ver o protocolo nas duas emendas. Porque o senhor está falando que a dele não é verbal, então ela deve ter sido protocolada. Acho que não. Na casa. O senhor participou da reunião, ele leu, eu estou dizendo para o senhor... Presidente. Estou dizendo para o senhor que ele leu somente a metade. Não, presidente, eu já entendi o que está acontecendo. Deixa eu tentar ajudar. Eu não terminei minha fala. Silvânio, eu vou tentar ajudar. Essas emendas aqui que foram protocoladas... Senhor presidente, eu continuo com a fala. Deixa eu acabar. Senhor presidente, o rito normal qual que é? Se as emendas não são verbais, e o senhor sabe disso melhor do que eu, quem tem que fazer a leitura é o secretário. O senhor concorda? Se ele estava fazendo a leitura das emendas dele, elas eram verbais. Tá certo? Ponto.
Na reunião passada, a reunião não terminou, então protocolamos algumas emendas dessa vez. Eu gostaria só que as nossas emendas fossem precedidas, de acordo com o regimento interno da casa, pelas emendas dele. Ele vai fazer emenda verbal, não há problema. Assim que terminar a leitura das emendas que foram protocoladas, ele faz a leitura das emendas dele. Normal. Presidente, pela ordem. A do vereador. Terminou, vereador? Sim, terminei. Obrigado, vereador. Presidente, posso falar? Deixa eu esclarecer, eu acho que eu vou ajudar de coração. Essas emendas que foram protocoladas por alguns vereadores são as mesmas emendas que eu comecei a fazer a leitura na sessão passada. Essas emendas, e aí para esclarecimento de todos, elas são fruto de um estudo que eu e minha equipe desenvolvemos nesse projeto de lei, que eu não concordo com o texto original, e todos aqui estão cientes disso, e aí nós tentamos melhorar o texto para que o servidor se sentisse também contemplado com esse projeto que está sendo até então aqui na casa discutido. E aí os vereadores, eles pegaram essas emendas que nós havíamos feito, digitaram e apresentaram como se fosse a emenda deles. Eu já disse para vocês, eu não tenho essa vaidade, pode ser emenda da casa, não me incomoda. Tanto é que essa emenda eu nem assinei, vocês nem me mostraram esse documento para eu assinar. Podem apresentar como emenda dos senhores, não me incomoda, eu não tenho essa vaidade. Fora essas emendas, eu farei as minhas outras no momento oportuno. Ok, senhor presidente, eu me sinto contemplado. A fala é dele, ele, né, lógico, evidente, o vereador tem que fazer suas questões. A única coisa que eu estou rogando aqui é o regimento interno para que seja feita a leitura primeiro, só isso. Mas te agradeço, inclusive, vereador. Secretário, fará a leitura. Senhor presidente, eu vou pedir, com todo respeito ao servidor público, vou pedir a Rúbia para ler. Eu não vou conseguir ler isso aqui, não. A funcionária Rúbia para ler, por favor. E lembrando que não tem minha assinatura, tá? E nem a do vereador José Geraldo Guedes, e nem a do vereador Soldado Flávio de Almeida. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 1642 de 2017. Artigo 1º. Fica alterada a redação dos artigos 26, 43, 49, 63, 65 e 217 do projeto de lei complementar número 1642 de 2017, nos seguintes termos. Artigo 26. Os cargos públicos serão providos por 1. Nomeação. 2. Reintegração. 3. Aproveitamento. 4. Reversão. 5. Reabilitação. 6. Recondução. Artigo 43. A vacância do cargo decorrerá de 1. Exoneração. 2. Demissão. 3. Reabilitação. 4. Aposentadoria. 5. Posse em outro cargo inacumulável. 6. Falecimento. Artigo 49. A jornada normal de trabalho do servidor público municipal será aquela fixada no edital de concurso do cargo para o qual foi nomeado, exceto nos casos previstos em lei especial, não podendo ser superior a 40 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada na forma da lei. Parágrafo único. Além do cumprimento da jornada normal de trabalho, o exercício de cargo em comissão ou função de confiança exigirá do seu ocupante dedicação integral ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Artigo 63. A progressão se processará ao final do interstício do período de 5 anos de efetivo serviço público, observados os critérios do artigo 64. Parágrafo único. O período do estágio probatório não será considerado para fins de progressão. Artigo 65. O preenchimento dos requisitos listados no artigo 64
é a condição para que a progressão seja feita com o percentual de 5% sobre o vencimento, incorporável ao mesmo, progredindo de um nível para o subsequente. Parágrafo único. Os servidores que houverem tirado as licenças listadas nos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 108 não farão jus à progressão de que se trata esse capítulo. Artigo 217. O período aquisitivo da progressão, já cumprido por cada servidor na regra anterior até a publicação desta lei, será considerado para fim de pagamento proporcional, sendo este devido ao final do período de 5 anos de efetivo labor de cada servidor. Parágrafo 1º. O período compreendido entre a publicação desta lei e a data em que o servidor completar 5 anos de efetivo labor será pago, se devido, juntamente com a parcela prevista no caput, obedecendo o percentual e as regras da nova regra. Os servidores efetivos em estágio probatório, na data da entrada em vigor desta lei, computarão o pedido probatório para fins de progressão, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no parágrafo único do artigo 63. Passo do Legislativo Municipal, 4 de abril de 2017. Ederson Sebastião Pinto, Fausto Nichini, José Carlos de Oliveira, Silvânio Aguiar, Tiago Tito e Wesley de Jesus. Presidente. Com a palavra, vereador Álvaro. E aí eu vou cometer um erro aqui por não ter conhecimento de causa. Antes de ser votada essas emendas, eu confesso que eu não sei quais foram copiadas, quais foram alteradas. Eu gostaria de pedir vista antes de votar. Concedida. Senhor presidente, não cabe... E o meu erro, eu não sei se cabe pedido de vista em emenda. Eu fui orientado. Mas antes de votar, então, presidente, antes de votar, então eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que suspendesse a reunião por 5 minutos para eu conferir quais foram as emendas apresentadas. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o vereador Flávio de Almeida. O vereador Álvaro, ele pediu vista e o senhor se concedeu, não é isso? Não. Espera aí. Só um pouquinho, só para me entender. Concedido. Só para me entender. Concedeu, senhor presidente? Concedido. Não é isso não. Espera aí, gente. Gente, calma. Senhor presidente, aí, eu acho que é um direito meu de fazer uso da palavra. Quando o vereador está com a palavra, por favor, não interrompa. Eu tenho sido atropelado nessa casa nas reuniões das comissões. Eu não consegui participar de nenhuma comissão. Mas nem por isso eu estou aqui discussando, apontando ninguém. Mas eu acho que esse é ter um direito de entender a reunião, o momento da reunião. O vereador pediu vista. A minha pergunta é se o senhor as concedeu. Nada demais. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu não estou com a palavra ainda. Pode dar continuidade. A pergunta é essa, se o senhor as concedeu ou não? Eu vou conceder do projeto. Do projeto? Então entendi. Obrigado. Eu vou conceder desde que o vereador peça. No momento certo. No momento certo. Semana passada pediu fora do momento certo, deu no que deu. Hoje, novamente. Então, calma. Projeto de lei, 1600... Presidente, se o senhor, presidente, antes de botar em votação, perdão, se o senhor puder, suspenda por 5 minutos, só para eu conferir quais foram as emendas. Mas não sei como é que eu vou votar, senhor presidente. Não. Gente, vereadores, eu vou colocar em votação, o vereador que interessar pede vista. Em primeira votação, em discussão. Senhor presidente. Não, com a palavra o vereador Flávio de Almeida. O senhor está colocando as emendas para ser votado, não é isso? Não, projeto. Não, tem que ser as emendas. Porque votou as emendas aí. Sem as emendas, vereador. Sem as emendas, não. Pode não. Está colocando em votação as emendas.
Emendas. É. Então tudo bem. Calma, gente. Calma. Colocando em votação as emendas. Eu peço vista, presidente. O vereador pediu vista. Não. Concedido. Entendi. Vista do projeto? Não, das emendas. Não. Pela ordem, presidente. Aqui, eu vou atender a solicitação do vereador Álvaro. Está suspensa por 5 minutos. Ô, gente, vamos fazer silêncio para continuidade aqui, conforme combinado. O pessoal está manifestando no momento em que está sendo permitido. Por favor, vamos continuar respeitando o andamento da reunião. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jesus, por favor, silêncio. Nós estamos retirando a emenda que foi acabado de ser lida em plenário. Gostaríamos que ela não fosse colocada em votação e que fosse retirada do projeto. Eu vou dizer que o Álvaro e o Coxinha não assinamos, porque o vereador Flávio, pelo fato que nós eu recebi 5 minutos antes da reunião iniciar. Eu não posso assinar uma emenda que eu não tenho conhecimento. Os vereadores que não assinaram fizeram muito bem. Então eles retiraram as emendas deles. Agora posso ler as minhas? A palavra, vereador Álvaro, que fará a leitura de suas emendas. Por favor, silêncio. Artigo 1º. Fica alterada a redação dos artigos 1º, 3º, 11, 12, 20, 26, 27, 43, 49, 63, 65, 80, 86, 90, 96, 99, 103, 106, 107, 114, 126, 136, 156, 210, 213, 217 e 218 do projeto de lei complementar número 1642/2017 nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica instituído o regime jurídico único para os servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Nova Lima e o Estatuto dos Servidores Públicos do município, de suas autarquias e fundações públicas. Parágrafo 1º. O regime jurídico definido nesta lei é o estatutário, disciplinado pelas disposições desta lei. Parágrafo 2º. Aplicam-se aos integrantes da Guarda Municipal as disposições da Lei Municipal número 2189/2010, sem prejuízo do regime estatutário instituído nesta lei. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Pessoal, e é só para esclarecimento, a leitura pode ficar um pouco enfadonha, mas para a emenda ser contemplada, a gente tem que ler o artigo na sua forma original e também a alteração que é feita. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Primeiro, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo ou função pública. Segundo, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Terceiro, cargo público de carreira, assim declarados em lei, de provimento efetivo, ocupados por servidores aprovados em concurso público. Quarto, cargo público de confiança ou cargo em comissão, assim declarados em lei, de livre nomeação e exoneração, destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Quinto, função de confiança, que é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas exclusivamente e transitoriamente ao servidor público ocupante de cargo efetivo, destinadas apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Sexto, referência é a designação numérica indicativa da posição do cargo na hierarquia da tabela de vencimentos. Sétimo, faixa de vencimentos e a escala de padrões atribuídos a uma determinada referência. Oitavo, padrão de vencimento é o algarismo romano que identifica a retribuição pecuniária recebida pelo servidor dentro da sua faixa, excluídas as vantagens pessoais decorrentes de legislações específicas. Nono, Serviço Integrado de Assistência à Saúde do Servidor, CIAS,
É o órgão que tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde e segurança dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do município. Parágrafo 1º. Os cargos em comissão e as funções de confiança a serem preenchidos nos casos e condições previstos neste Estatuto e nas leis específicas que tratam da estrutura organizacional da administração direta, das autarquias e das fundações municipais, serão criados com denominação própria, número certo, atribuições específicas e corresponderão a valores determinados por lei de iniciativa do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Lei municipal disporá sobre os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Artigo 11. Estágio probatório é a exigência a que se submete o servidor nomeado e empossado por concurso para cargo de carreira destinado a apurar as qualidades e aptidões do servidor para o cargo, julgando a conveniência de sua permanência no serviço. Parágrafo 1º. O estágio probatório tem duração de 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo 2º. No período mencionado no parágrafo anterior, apurar-se-ão os seguintes requisitos básicos. 1º, assiduidade. 2º, pontualidade. 3º, disciplina. 4º, responsabilidade. 5º, capacidade de iniciativa. E 6º, eficiência e aptidão. Parágrafo 3º. É vedado o aproveitamento do tempo de serviço público anterior de qualquer natureza para fins de dispensa do estágio probatório. Parágrafo 4º. Os servidores que já possuem 3 ou mais anos de efetivo exercício em emprego ou cargo público municipal de provimento efetivo, na data de entrada em vigor desta lei, são considerados estáveis e não serão submetidos ao programa de avaliação probatória de que trata o artigo 12. Artigo 12. Como indicação essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao programa de avaliação probatória pelo período de 3 anos de efetivo exercício, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação especial de desempenho. Parágrafo único. A avaliação probatória é um instrumento legal a ser aplicada semestralmente, pelo qual serão avaliadas a eficiência, a aptidão, a assiduidade, disciplina, proatividade, a capacidade técnica e a responsabilidade demonstrada no trabalho pelo servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em cumprimento de estágio probatório. Artigo 20. A avaliação probatória do servidor em estágio probatório, sempre baseada nos planos de metas contidos nos instrumentos de avaliação, deverá observar em todos os casos se as condições de trabalho acordadas e constantes do instrumento de avaliação foram postas à disposição do servidor em estágio probatório. Parágrafo 1º. Para efeito de avaliação periódica em sede de estágio probatório, será considerado o lapso de 6 meses, oportunidade a qual será avaliada a conduta do servidor de acordo com os parâmetros estipulados no artigo 12, parágrafo único desta lei e pertinente norma regular. Parágrafo 2º. Durante o período de estágio probatório, o servidor poderá ter, no máximo, 3 conceitos não favoráveis, conforme os critérios utilizados no parágrafo anterior. Em caso de extrapolação desse patamar no curso do estágio probatório, o servidor será considerado inapto e, consequentemente, exonerado, respeitado o princípio do devido processo administrativo. Artigo 27. A nomeação será feita, primeiro, em caráter efetivo para os cargos de carreira de provimento permanente, segundo, em caráter precário para cargos de confiança ou funções de confiança, ou em substituição ao ocupante de cargo ou função pública afastado temporariamente de acordo com a lei. Parágrafo 1º. Os cargos e as funções públicas serão providos no âmbito da administração pública por atos próprios das autoridades competentes. Parágrafo 2º. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança sem prejuízo das atribuições de que atualmente ocupa, hipótese em que poderá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 49. A jornada normal de trabalho do servidor público municipal será aquela fixada no edital de concurso do cargo para o qual foi nomeado, exceto nos casos previstos em lei especial, não podendo ser superior a 40 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada na forma da lei. Parágrafo 1º. Além do cumprimento de jornada normal de trabalho,
O exercício de cargo em comissão ou função de confiança exigirá do seu ocupante dedicação integral ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2º. Fica assegurada a isonomia de vencimentos e de carga horária para os profissionais de que trata a Lei Municipal número 2188/2010, fixando-se a carga horária desses profissionais em 20 horas semanais. Artigo 65. O preenchimento dos requisitos listados no artigo 64 é condição para a progressão seja feita com um percentual de 10% sobre o vencimento, incorporável ao mesmo, progredindo de um nível para o subsequente. Parágrafo único. Os servidores que houverem tirado as licenças listadas nos incisos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 108 não farão jus à progressão de que trata esse capítulo. Artigo 80. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, poderão ser deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais. Primeiro, gratificação de representação pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Segundo, gratificação natalina. Terceiro, gratificação de incentivo à docência. Quarto, gratificação de produtividade fiscal. Quinto, gratificação pela participação em trabalhos eventuais específicos. Sexto, gratificação pela participação em comissões. Sétimo, gratificação diretor escolar. Oitavo, gratificação secretário escolar. Nono, adicional pelo exercício de atividades insalubres e perigosas. Décimo, adicional pela prestação de serviço extraordinário. 11º, adicional noturno. 12º, adicional de férias. Parágrafo único. Nenhuma das vantagens previstas nesse artigo incorporam-se ao vencimento, ressalvados aos casos indicados em lei. Artigo 86. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo 1º. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Parágrafo 2º. Não integra a remuneração para efeito de cálculo da gratificação natalina as vantagens previstas nos incisos 5º, 6º e 12º do artigo 80 desta lei. Artigo 90. Fica concedida gratificação equivalente ao percentual de 20% ao vencimento básico ao servidor público efetivo no cargo de professor da educação básica que exerça atividades de docência, assim entendida como o efetivo exercício do magistério, mediante ensinamento em sala de aula para alunos matriculados nas escolas municipais. Parágrafo 1º. Somente fará jus à gratificação o professor que cumprir as metas de assiduidade e produtividade estabelecido por decreto expedido pela autoridade competente. Parágrafo 2º. Caberá ao supervisor e ao diretor escolar, seguindo as diretrizes expedidas pela Secretaria Municipal de Educação, certificar o cumprimento dos requisitos a que se refere o parágrafo anterior, em periodicidade mensal, bem como estabelecer e atestar em documento próprio o cumprimento dos cronogramas de entrega de planejamento das aulas e correções de provas e trabalhos escolares. Parágrafo 3º. Caso o servidor esteja exercendo atividades fora do ambiente de sala de aula, não terá direito à gratificação. Artigo 96. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais ou atividades insalubres ou perigosas fazem jus a um adicional incidente sobre o menor valor da tabela de vencimentos do município, em percentual aplicado em conformidade com o nível de exposição ao agente insalubre apurado em laudo técnico pericial realizado ao cargo do CIAS. Insalubridade em grau mínimo, 10%. Insalubridade em grau médio, 15%. Em grau máximo, 20%. Periculosidade, 20%. Parágrafo 1º. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, em razão da análise técnica e laudo pericial do CIAS, considerando sua natureza, habitualidade de contato e tempo de exposição aos seus efeitos. Parágrafo 2º. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis, explosivos, radiação ionizante, eletricidade de alta tensão ou exercício de função que envolva porte e manuseio de arma de fogo. Parágrafo 3º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Parágrafo 4º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens. Parágrafo 5º. Aos servidores que, na data da entrada em vigor desta lei, recebem adicional de insalubridade ou periculosidade,
fica assegurada, a título de vantagem pessoal, a percepção da diferença entre o valor do adicional de insalubridade e periculosidade pagos de acordo com o caput e o valor das mesmas verbas pagas até a data da entrada em vigor desta lei, de acordo com a seguinte fórmula. Aí segue uma fórmula aqui, que aí é grego, não vou ler não. Parágrafo 6º. A vantagem pessoal será recebida apenas enquanto o servidor fizer jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade, cessando o seu pagamento com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à concessão de quaisquer dos adicionais. Parágrafo 7º. A vantagem pessoal de que trata o parágrafo 5º. Primeiro, será corrigida de acordo com o artigo 37, 10º da Constituição Federal de 1988, não incidindo sobre ela nenhum outro reajuste. Segundo, será reduzida proporcionalmente quando o percentual aplicado em conformidade com o nível de exposição ao agente insalubre for reduzido. Terceiro, será calculada utilizando-se a mesma fórmula prevista no parágrafo 5º, quando o percentual aplicado em conformidade com o nível de exposição ao agente insalubre for aumentado. Deixa eu tomar um gole aqui. Artigo 99. Somente será permitido serviços extraordinários para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas diárias, autorizada a compensação de horas mediante a concessão da respectiva folga compensatória, dentro de um intervalo de 90 dias contados da realização do serviço extraordinário. Parágrafo 1º. O serviço extraordinário e a compensação de horas previsto nesse artigo serão precedidos de autorização expressa do chefe imediato. Parágrafo 2º. O adicional pela prestação de serviço extraordinário em nenhuma hipótese será incorporado ao vencimento. Parágrafo 3º. As horas excedentes trabalhadas serão compensadas em gozo à razão de 1h30 em gozo para cada 1 hora excedente trabalhada. Artigo 103. O servidor gozará 30 dias de férias por ano, concedidas de acordo com a escala organizada pelo secretário da pasta, ouvido o secretário municipal de administração, podendo ser divididas em até 3 períodos, desde que nenhum seja inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Somente depois de 12 meses de exercício, o servidor terá direito a férias na seguinte proporção. Primeiro, 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes sem justificativa. Segundo, 24 dias corridos quando houver tido 6 a 14 faltas. Terceiro, 18 dias corridos quando houver tido de 15 a 23 faltas. Quarto, 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas. Parágrafo 2º. As férias serão usufruídas nos 12 meses seguintes ao período aquisitivo. Parágrafo 3º. Se as férias não foram usufruídas no prazo do parágrafo anterior, deverão ser pagas acrescidas de 100%, sem prejuízo de sua concessão. Parágrafo 4º. O aviso de férias ao servidor deverá ser dado com 30 dias de antecedência. Parágrafo 5º. A escala de férias poderá ser alterada pelo secretário municipal de administração, desde que respeite o prazo de 30 dias de aviso ao servidor. Parágrafo 6º. Durante as férias, o servidor terá direito ao vencimento básico integral acrescido na média aritmética das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, recebidas nos últimos 12 meses anteriores ao mês de gozo das férias, mais o adicional de 1/3 sobre este valor, que deverá ser pago até 2 dias antes da concessão das férias. Parágrafo 7º. Os professores lotados nas escolas municipais gozarão férias de 30 dias consecutivos durante o mês de janeiro. No mês de julho, durante as férias escolares, os professores estarão em período de recesso. Parágrafo 8º. É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de 2 períodos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do servidor. Artigo 106. A assistência à saúde em favor dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Nova Lima obedecerá às normas da Lei 2349, de 4 de setembro de 2013, suas atualizações e regulamentações posteriores. Parágrafo único. A assistência à saúde em favor dos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Nova Lima obedecerá às normas da Lei 2300, de 1º de novembro de 2012, e suas alterações posteriores. Artigo 107. Ressalvados os casos previstos na Constituição da República, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular entende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.
Parágrafo 3º. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimentos de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade, bem como a acumulação dos proventos com a remuneração de cargo eletivo e cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 114. O servidor convocado para o serviço militar será concedida licença. Parágrafo 1º. O servidor desincorporado disporá de prazo não excedente a 15 dias para reassumir o exercício, sem perda do vencimento básico, mais as 2 vantagens permanentes. Artigo 126. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Primeiro, tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Segundo, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceiro, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Parágrafo único. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos. Artigo 136. O direito de requerer prescreve: primeiro, em 5 anos, quando aos atos de demissão ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. E, segundo, em 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 156. Está acabando. Está quase. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com repreensão e violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada por autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia da remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Parágrafo 3º. O servidor, enquanto suspenso, perderá todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, exceto o salário-família. Parágrafo 4º. Os dias de suspensão aplicados ao empregado serão descontados de seu vencimento, produzindo reflexos ao serem computados como ausências injustificadas para efeito de férias e de progressões. Artigo 210. O servidor que se aposentar pelo regime geral de previdência social poderá optar pela continuidade no serviço público, nas hipóteses constitucionalmente permitidas. Artigo 213. Poderão ser instituídos no âmbito dos poderes municipais e das respectivas entidades da administração indireta os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. Primeiro, prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Segundo, concessão de medalhas e diplomas de honra ao mérito. Parágrafo 1º. As regras e formas de concessão dos incentivos funcionais referidos neste artigo serão regulamentadas por decreto. Parágrafo 2º. Da entrada em vigor desta lei não poderá resultar redução de vencimento e vantagens permanentes, sendo consideradas como vantagens permanentes as seguintes parcelas: as já incorporadas definitivamente à remuneração do servidor até a data da entrada em vigor desta lei. Primeiro, abono. Segundo, anuênio. Terceiro, apostilamento. Quarto, gratificação por extensão de escolaridade. Quinto, progressão. Sexto, outras vantagens permanentes reconhecidas por decisão judicial transitada em julgado. Parágrafo 3º. Fica assegurado aos servidores que, na data da entrada em vigor desta lei, houverem cumprido mais de 50% dos créditos de curso que confira escolaridade superior à exigida para o seu cargo efetivo, a percepção de gratificação por extensão de escolaridade nos termos do artigo 73-A da Lei Municipal 2023/2007. Artigo 218. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as demais disposições em contrário, especialmente as leis número 855/78, 1930/06, 1934/06, 1993/07, 2166/2010,
2188/2010, 2207/11, 223/11, 2250/12, 2254/12, 2281/12, 2330/13, 2365/13, 2383/13, 2419/14, 2445/14, Lei 16/14, artigo 2º, anexos 3º e 5º, título 2º, título 3º, exceto o capítulo 3º, títulos 4º e 5º da Lei 2023/07, artigo 2º, anexo 2º, 3º, 7º e 8º, título 2º, título 3º, exceto o capítulo 4º, títulos 4º e 5º da Lei 2055/08 e respectivos decretos regulamentadores, quando houver. Essas são as minhas emendas, presidente. Atenção. Coloco em discussão as emendas apresentadas pelo vereador Alvo. Farei... Senhor presidente, tem como fazer a votação nominal, por favor? Sim, senhor. Nominal, o secretário fará a chamada. Primeiro vereador, Kim do Gás. Como fica a votação do vereador Edson Sebastião? Eu voto contra. Concorda com a emenda? Contra a emenda? Contra a emenda. Contra a emenda. Vereador Tiago Tito. Contra a emenda. Vereador Silvana Aguiar. Eu voto contra a emenda, senhor presidente. Vereador Flávio de Almeida. Senhor presidente, primeiro eu sei do trabalho do vereador Álvaro com a sua equipe, a preocupação que ele teve, o trabalho todinho, e a gente tem que estar preparado para as mudanças. E sei, vereador, todas as suas intenções com isso, então eu vou hoje votar com o senhor com as emendas. Próximo vereador, Fausto Nichini. Voto contra. Contra a emenda. Vereador Boi. Contra a emenda. Vereador Wesley. Contra a emenda. Vereador Álvaro, é claro que é autor. A favor. Coxinha. A favor das emendas. Quero dizer que foi um grande trabalho, né, do nosso vereador secretário aqui da Câmara. Eu sou favorável. 6-4, não foram aprovadas as emendas apresentadas pelo colega secretário Aldo Azevedo. E quero avisar, desculpa, vice-presidente, quero avisar que aqui na Câmara tem alguns vereadores que sempre falam de última hora. Então, eu não assinei, o vereador Álvaro e o vereador Coxinha, o Flávio, nós assinamos as emendas do vereador Silvana Aguiar pelo fato de entregar... As emendas são minhas não, senhor presidente. Como? Não. Lê, por favor, seja honesto comigo e lê todo mundo que fez pedido de emenda. Espera aí, ué. Não, senhor. O senhor, ele apresentou as emendas dele na outra reunião. O senhor apresentou em cima da hora. Senhor presidente, seja honesto comigo, as emendas eu não são estou minhas. com a palavra. Eu estou com a palavra. O senhor apresentou 5 minutos antes da reunião. Por esse motivo, nós quatro não tivemos a oportunidade de ler. Como que eu vou conviver com um problema desse? Não tem condições. Então é isso aí. Pela ordem, senhor presidente. Vereador, eu vou dar ao senhor pela ordem, mas primeiro vou colocar o projeto, em votação. Ele ainda está em discussão, senhor presidente. Como? Eu fui citado e eu quero meu direito de fala. Como eu sou democrático, o senhor está com a palavra. Obrigado pela democracia, senhor presidente. O senhor só não é democrático quando é para apontar alguém para a cruz no meio do povo aqui. Esse projeto, ele vem com assinatura. Por favor, senhor presidente, eu estou com a palavra, eu não dou o senhor direito de falar. Eu não dou o senhor direito de falar.
Vereador, você está nervoso. Eu estou nervoso sim, porque eu não gosto de ser acusado por coisas que não é verdadeira. Estou nervoso sim, eu também não. Eu estou pedindo ao senhor para repetir, que eu não entendi. O senhor falou no início. O que o senhor falou? Eu falei que o senhor precisa ser democrático quando vai citar as pessoas no plenário. O senhor tem um documento na mão que está assinado pelo vereador Wesley, pelo vereador Boi, pelo vereador Fausto Nichini, pelo vereador Kim, pelo vereador Tiago Tito e pelo vereador Silvânio. Então, por favor, não diga que essa emenda é minha. Ela é desses vereadores que apresentaram ela. O único nome que está nessa emenda que não tem assinatura, senhor presidente, seja justo com as pessoas, é o nome do senhor, porque o nome do vereador Coxinha nem consta lá. O nome do vereador Álvaro Azevedo nem consta lá. Então não precisa de só dizer que vocês não estão assinando, porque de fato elas não são suas. Ora. Vereador, realmente eu me equivoquei aqui. Somente eu que não assinei. Não. Vereador, os 6 assinaram e os 4 não assinaram. Se eu não citei, eu citei os 4 que não assinaram, lógico que os demais assinaram, não precisa eu falar isso. Atenção, projeto de lei 1642/2017, que institui o regime único para os servidores da administração pública direta das autarquias e fundações públicas do município de Nova Lima, e institui e dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Lima e da outras providências. Em sua primeira votação... Questão de ordem. Tem uma indicação aí, não tem não? Em discussão o projeto 1642. Em votação... Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, vereador Flávio de Almeida. Senhor presidente, primeira coisa, antes da gente adentrar na discussão do projeto, que eu vou continuar com a mesma opinião, depois de consultar diversos advogados da área, lógico, advogados estes que não participam, né, dos 2 poderes, então tem opinião realmente daquilo que a lei fala. O projeto ele é inconstitucional, ilegal e ele é imoral. Eu vou estar pedindo vista do projeto e gostaria de fazer mais um pedido ao senhor, que tem a interpretação do regimento interno. Não adianta eu acreditar no regimento interno, eu ler e eu entender. O entendimento ele é do senhor mesmo. Então, em cima desse entendimento, é que eu gostaria de rogar a Vossa Excelência que nos dê o prazo de mais uma semana, não fazendo reunião extraordinária, porque desta forma nós teremos pelo menos o prazo legal de sair discutindo com mais alguns vereadores e conquistando, talvez assim, o voto de cada um a favor do servidor público. Pela ordem, presidente. Concedida a vista do vereador Flávio, e a reunião está marcada para terça-feira. Senhor presidente, eu gostaria de mais uma vez rogar aquilo que o país pede, que é a transparência. E rogando o artigo 214, eu gostaria que a mesa diretora fizesse uma portaria, nomeasse uma comissão para que as acusações feitas nesta casa hoje sejam investigadas.
Senhor presidente, silêncio, eu gostaria que o senhor repetisse. Tá. Eu estou rogando o artigo 214, rogo a Vossa Excelência, para que a mesa diretora institui uma portaria nomeando uma comissão para averiguar e investigar as denúncias feitas nessa casa. Não estou hoje dizendo, veja bem, não acuso nenhum vereador, nem da certeza e nem da incerteza dos fatos, mas esta casa é prática dela. Quando traz uma denúncia, ela tem que ser no mínimo investigada e orientada. Sobre a solicitação do vereador Flávio, eu procederei à medida administrativa, judicial, cabível aos fatores anunciados no início da reunião sobre o vereador Wesley. Presidente. Eu vou Senhor presidente. Senhor presidente. Vou providenciar durante essa semana ainda. Dá mais um minuto. Com a palavra. Momento nenhum, eu acuso nenhum vereador. Eu só peço a transparência dos fatos, porque senão fica o dito pelo não dito. Então, que se as denúncias não forem verdadeiras, que a pessoa envolvida seja também, né, inocentada, tá bom? Vereador, só me dá uma parte? Concedo, eu vereador. quero só agora é questão de curiosidade mesmo. No dia 1º de janeiro, na votação da casa, nós elegemos 5 pessoas. É colocado uma situação como se a mesa diretora fôssemos só nós 3, quando na verdade nós elegemos Vossa Excelência tesoureiro e o vereador Fausto como segundo secretário. A mesa diretora são 5. Não é só para. Não, são 4. Não, nós elegemos 5. Porque logo que eu percebi que o regimento interno ele não cabe um tesoureiro na Câmara, contrariando a lei, eu oficializei a minha saída. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jesus. Gostaria mesmo, soldado Flávio, que fosse investigadas as acusações aqui, que são acusações graves. Por favor. Eu gostaria mesmo que fosse investigado. Falar que eu falsifiquei a assinatura do prefeito é uma coisa muito grave. E eu acho, inclusive, gostaria que nessa investigação, se assim for feito, o prefeito fosse convocado para informar se foi feito ou não. Agora eu fico muito feliz da gente abrir uma brecha, porque tem muita coisa para a gente passar limpo nessa casa em momentos oportunos. É muita coisa. E só para finalizar, eu vou falar para o servidor sobre o áudio que foi passado ali, que quando eu fiz aquele áudio 2 meses atrás, quando a servidora me mandou uma mensagem, eu estava convocando ela, pedindo para ela participar de uma reunião para impedir a construção de cargos de 12 mil aqui. Eu não estava contra o servidor, não. Cargos grandes. Eu fui citado em momento algum. Por favor, em momento algum, está gravado pela TV Banqueta e pelas nossas gravações da Câmara aqui, em momento algum, eu falei que o senhor falsificou. Eu falei que estava supondo. Agora o senhor me acusou que eu fui processado. O meu processo, que eu não temo, será julgado hoje ainda no TRA. Tá bom? Então, o senhor foi condenado. Eu estou com a palavra. O prefeito pode até dizer que a assinatura não é dele, o que eu duvido, mas vamos à perícia, que é um direito nosso. Então, em momento algum eu disse que o vereador Wesley falsificou. Eu disse que estava supondo, que eu consultei, mostrei para várias pessoas e as pessoas me disseram, isso não é a assinatura do Vitor Penido, em 3 documentos. Então nós vamos apurar, como de costume todos os meus negócios, todas as minhas ações são em cima de documento. Esse negócio de falar blá blá blá, que tem erro, aponte o erro e vamos para a justiça.
Ó, gente, por favor, terceira parte, discussão e votação, indicação, moção e requerimento, inexistente. Inexistente. Tem essa indicação aqui. Eu vou pedir o secretário Coxinha, indicação 01/2017, datada de 5/6/2017. Por favor, vereador Coxinha. Preste atenção. Os vereadores com assento nessa Casa Legislativa vêm à presença desse plenário apresentar a seguinte indicação. Que o Executivo conceda aos trabalhadores com jornada de trabalho inferior a 8 horas diárias e salário de até R$ 1.500 o vale-refeição com valor de R$ 10 por dia útil trabalhado. Sendo assim, solicitamos aos pares aprovarem essa indicação e ao Poder Executivo sensibilize em atendê-la. Paz Legislativo, doutor Sebastião Fabiano Dias, vereador. José Geraldo Guedes, Alessandro Luiz Bonifácio, vereador. Álvaro Azevedo, vereador. Fausto Niquini Ferreira, não tem assinatura do vereador Flávio de Almeida. Edson Sebastião Quindo Gás, José Carlos de Oliveira Boi, Wesley Jesus Silva, Silvana Aguiar, Tiago Tito de Almeida. Tiago Almeida Tito. Em discussão. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado 10 votos. Eu queria fazer um agradecimento, antes de encerrarmos a reunião, agradecer à Polícia Militar pelo grande trabalho, a Guarda Municipal, os funcionários da Câmara. Então está marcado, né, a reunião para a próxima terça-feira e eu agradeço a presença de todos. Terça-feira estaremos aqui às 9 horas.